Já se perguntou aí como funcionam os bancos de dados por trás de quase tudo que usamos aí na internet? E que história está por trás das linguagens aí mais usadas, o SQL, o MySQL, aí, que muita gente usa sem nem saber o que é, beleza? Bora falar disso nesse vídeo aí, let's go! Então imagine aí, né, nos anos 70, quando a internet ainda nem existia, como conhecemos hoje, beleza? Naquela época as empresas tinham um grande problema aí, como organizar e acessar, né, quantidades enormes de dados aí, beleza? Foi quando dois pesquisadores aí, o Donald G. Chamberlain e o Raymond F. Boyce, né, desenvolveram a linguagem SQL, beleza? Ou Structured Query Language. Tranquilo? Eles criaram um sistema para facilitar a manipulação de dados e transformaram aí, né, essa necessidade em um padrão que mudou completamente a tecnologia aí, pela qual a gente vive hoje, tranquilo? Então, o que é o banco, o que é o SQL e por que ele é tão importante, beleza? O SQL, galera, é uma linguagem usada para comunicar com o banco de dados relacionais, beleza? Ela permite que possamos buscar, inserir, atualizar e deletar dados de uma forma estruturada e eficiente, beleza? Se você usa redes sociais, faz compras online ou mesmo assiste filmes em streams aí como a Netflix, há grande chance aí de que SQL esteja em ações aí nos bastidores e por trás de tudo aquilo aí que você está vendo na tela aí, beleza? Mas e o MySQL? Bom, o MySQL, galera, surgiu em 1995, ele foi criado por uma empresa chamada MySQL AB, beleza? Então esse sistema de banco de dados é um dos mais populares do mundo por ser gratuito e por ser open source, aí, beleza? É muito usado em websites, aplicativos e até em sistemas corporativos de grande porte, tranquilo? Então com o MySQL aí, galera, você pode usar o SQL para gerenciar todos os seus dados aí, de uma empresa ou aplicativo aí, tranquilo? Beleza, mas onde o SQL e o MySQL são usados aí, beleza? Banco de dados, galera, como o MySQL são extremamente versáteis aí, eles estão presentes em sites, lojas online, redes sociais e aplicativos de celular aí, ok? Então empresas aí como Facebook, Twitter, Netflix usam variações de SQL para gerenciar e processar os dados dos usuários. Além disso, né, muitos sites aí de e-commerce, como a Amazon, também dependem aí desses bancos de dados aí relacionais aí, beleza? Cara, e assim, para quem tem curiosidade, beleza, eu entendi o que é, como que surgiu, mas por onde eu começo aí a aprender aí, a entender um pouco mais de como que funciona isso aí, beleza? Então, cara, há vários cursos gratuitos online, onde ensino básico de SQL e MySQL, incluindo a própria documentação aí, né? É um dos melhores recursos para qualquer tecnologia, é a documentação, beleza? Então a documentação, né, tem, né, uma introdução desde o básico ao avançado, de forma bem detalhada sobre qualquer tecnologia, beleza? Fora a documentação, você pode utilizar sites aí como o próprio YouTube, tem muitos cursos free, a Udemy, a Khan Academy, beleza? Cara, e assim, o SQL, ele é muito intuitivo, beleza? Então, por exemplo, você vai ver termos como select, from, where, torna a leitura do código quase que natural. Porque se você for pegar um select, é o mesmo que você traduzir em português, select, selecionar algo, beleza? From, de, então você vai selecionar algo de onde, beleza? Where, né? Então, cara, assim, é bem tranquilo, é como se você, né, é uma linguagem bem natural mesmo, basicamente é a tradução do inglês para português ao pé da letra, aí, beleza? E, cara, quais são as atualizações e o futuro do MySQL, beleza? Então, galera, o MySQL, né, ele é um sistema de gerenciamento de bancos de dados mais populares do mundo, conhecido pela sua eficiência, escalabilidade e versatilidade, beleza? Desde o lançamento aí, ele evoluiu consideravelmente e continua sempre atualizando aí, com melhorias que tornem uma escolha preferida para a galera dev, beleza? Administrador de sistemas e empresas de todo o porte, né? Não importa se é uma empresa pequenininha, grande, esse é o banco de dados ideal para qualquer tamanho, tipo de empresa, beleza? Com os avanços da tecnologia, galera, novas tendências e inovações, né, vem moldando a maneira como o MySQL é utilizado, elevando seu nível, principalmente na parte de segurança, e assim, desempenho e integrações com outras tecnologias aí. Então bora dar uma olhada em algumas dessas tendências futuras aí, beleza? Então, cara, temos que falar escalabilidade e performance, né?
Então, a demanda, hoje em dia, se você for analisar todos os aplicativos aí, então a demanda por grandes volumes de dados em setores como principalmente e-commerce, redes sociais, big data, aumenta constantemente, beleza? E o MySQL responde a isso com recursos que garantem a escalabilidade e performance. Duas abordagens aí se destacam quando a gente fala em escalabilidade e performance, beleza? Primeiro, galera, particionamento de dados ainda. Então essa técnica ela permite dividir grandes conjuntos, né, de dados aí em partes menores e mais gerenciáveis aí, melhorando a performance do banco de dados aí, beleza? 2 aí, galera, armazenamento distribuído aí. Então o MySQL, galera, ele tem se adaptado a ambientes distribuídos em nuvem, beleza? Permitindo que dados sejam armazenados e processados de forma eficiente em várias localidades aí, beleza? Inteligência artificial e MySQL. Cara, 2024 aí é impossível a gente não falar aí em IA, em inteligência artificial, aí, beleza? Então, cara, inteligência artificial, aprendizado de máquina estão, né, integrando-se ao MySQL com uma crescente demanda por análise, né, de dados em tempo real. O MySQL ela está avançando em tecnologias que permitem integração com modelos de AI, beleza? Então, integração com AI, com recursos avançados, o MySQL pode facilitar, né, o processo de machine learning diretamente no banco de dados. Otimização automatizada, né, com o uso de AI, o MySQL poderá otimizar as consultas automaticamente, reduzindo a necessidade de ajustes manuais. Com isso, ele aumenta a sua eficiência, beleza? Temos que falar também, cara, de segurança e privacidade de dados aí. É uma coisa que, né, é impossível não falar disso também, né? Com o aumento aí das regulamentações de privacidade, aí, como a LGPD, a GDPR. Então, o MySQL, galera, se mantém atualizado com práticas de segurança avançadas para proteger dados sensíveis aí, né? Então, né, criptografia ponta a ponta. Então, a implementação de criptografia ponta a ponta garante que os dados aí permaneçam seguros desde o momento de inserção até o seu armazenamento, beleza? Como é que é o outro mesmo? Até me fugiu da mente aqui. Anonimização e pseudomização, beleza? Então, para estar em conformidade com, né, as regulamentações, o MySQL está incorporando novas ferramentas que protegem a identidade aí do usuário, beleza? Outra coisa que a gente tem que falar, né, galera, é o Cloud Computer, que é o, né, computação em nuvem, que é uma coisa que está em alta também, beleza? Então, cara, a computação em nuvem, ela transformou o gerenciamento de dados aí. O MySQL está cada vez mais integrado com plataformas de nuvem, oferecendo vantagens como escalabilidade e backups automatizados aí, beleza? Então o MySQL como serviço da DBAS, né? Sim, ele facilita a adoção de bancos de dados em ambientes na nuvem, ideal para empresas que buscam flexibilidades e menores custos na sua infraestrutura. Backup de recuperação na nuvem, beleza? Então a nuvem permite realizar backups automatizados aí, e restauração de dados de maneira mais ágil, né? E temos que falar também, galera, das APIs, né? E assim, expansão de APIs, integração com outras tecnologias hoje em dia é fundamental também. Então a necessidade de APIs robustas e suporte a várias linguagens de programação do MySQL está cada vez mais essencial, visto que aplicativos e serviços dependem do banco de dados para integrar, né, para entregar valor aos seus usuários e aos seus users, beleza? Então, para a gente finalizar aí, né, com essas inovações, o MySQL ele se adapta constantemente para atender às necessidades do setor de TI, continuar relevante no cenário tecnológico. Essa evolução faz com que o MySQL, cara, ele seja uma excelente escolha para desenvolvimento de projetos de dados hoje e a longo prazo, aí, beleza? Para quem assistiu o vídeo até aqui, né, tem projeto, como todo vídeo da gente tem projeto, a gente vai fazer aqui, né, vai criar um projeto básico, bem básico mesmo, arroz com feijão, para quem nunca viu nada do banco de dados, beleza? Então, para vocês que estão em casa, eu recomendo aí vocês utilizar o MySQL Workbench, beleza? É uma ferramenta visual que vai facilitar o gerenciamento de banco de dados de vocês, link na descrição para fazer o download, beleza? Eu vou utilizar um programinha online aqui, para mim poder digitar os meus comandos aí. Vou deixar o link também na descrição do vídeo, se vocês quiserem repetir os comandos nesse programinha aí, vocês podem ficar à vontade, beleza? Então bora codar? Let's go! Então, estou com o meu programinha aberto na minha outra tela aqui, esse programinha aqui, o onecomputer.com/mysql, link na descrição do vídeo. Então a gente vai criar aqui um banco de dados aí, beleza, galera? Deixa eu puxar meu teclado aqui.
Deixa eu tentar usar ele aqui, porque eu tirei ele daqui da minha mesa, que ela é pequenininha, para poder colocar o pezinho do meu microfone, mas coube ele aqui, beleza? Se eu errar alguma digitação, alguma coisa, eu vou corrigir aqui, beleza? Então bora começar aí criando o nosso banco de dados. Então, a primeira coisa, galera, quando você vai criar um banco de dados, você tem que utilizar o seguinte comando aqui, ó. Então eu vou dar esse comando aqui, ó. Beleza? Tem que utilizar o comando create database, beleza? Então esse comando é o que você usa para criar um banco de dados. Create database, se você for traduzir para o português, criando base de dados. Beleza? Então você dá esse comando e na frente você passa o nome do seu banco de dados. Beleza? Então aqui para esse exemplo eu vou usar um banco de dados, eu vou dar um nome para o meu banco de dados aqui, ó. Ele vai se chamar minha biblioteca, ponto e vírgula. Então, create database, beleza? Isso aqui, galera, é o que a gente chama de sintaxe ou a palavra reservada da linguagem de programação. Beleza? Então a gente não pode, por exemplo, criar o nome do banco de dados com o nome database que vai dar erro. Então esse aqui é o que a gente chama de sintaxe reservada. Ou seja, são palavras reservadas que só podem utilizar para dar comandos. Ou seja, eu não posso utilizar ela para nomes de variáveis, beleza? Aqui sim. Então, o nosso banco de dados ele vai se chamar minha biblioteca, beleza? Ponto e vírgula. Tranquilo. Eu criei o banco de dados automaticamente, né? É como se eu tivesse separado um quadradinho lá no lugar que é onde eu vou salvar esses dados. Vou dar um exemplo assim, vamos supor, no HD do seu computador. Então eu dei esse comando, eu criei um quadradinho desse reservado, um espaço onde eu vou salvar dados nesse espaço aí, beleza? Então eu criei aqui, eu tenho que usar, né, agora no banco de dados. Para poder usar, para poder inserir dados dentro desse banco de dados, eu utilizo o seguinte comando, user, e passo o nome do meu banco de dados. Então o meu banco de dados se chama minha biblioteca aqui, ponto e vírgula. Então a partir do momento que eu dei esse comando use minha biblioteca, tudo que eu fizer nas linhas abaixo, eu vou estar aplicando dentro desse banco de dados aqui. Por que é importante você dar esse comando use minha biblioteca? Vamos supor que você tenha 20 bancos de dados, cada um com um nome diferente. Então, na hora que você estiver codando, na hora que você dá esse comando use, o seu sistema vai entender, opa, ele vai estar mexendo nesse banco de dados, minha biblioteca. Ele não está mexendo no banco de dados financeiro, ele não está mexendo no banco de dados financeiro, ele está mexendo aqui. Então, todos os comandos que eu der na linha abaixo vai se equivaler a esse banco de dados aqui, ok? Beleza. Então, o próximo passo é que a gente vai criar uma tabela. Essas tabelas, galera, servem para armazenar os nossos valores aí. Beleza? Então a gente vai criar, ó, eu tenho o meu banco de dados é uma biblioteca, basicamente para gerenciar os livros de uma biblioteca. Beleza? Agora eu tenho que criar uma tabela, essa tabela ela vai salvar, né, os dados desse livro, ou seja, o título do livro, o autor, o ano de publicação, qual que é o gênero desse livro e etc. Beleza? Então, cara, para a gente poder criar uma tabela no banco de dados aí, a gente utiliza o seguinte comando, a gente utiliza o comando create table, que é create table, se for traduzir para o português, criando tabela, beleza? Create table, aqui na frente a gente passa o nome da nossa tabela. Então a minha tabela aqui, ó, ela vai se chamar livros, beleza? Que é para me salvar, armazenar os dados aí do meu livro, beleza? Então aqui, ó, dentro desses parênteses aqui, deixa eu dar um tab, aqui a gente vai colocar os dados aí que a gente, né, os campos que a gente quer salvar informações aí, beleza? Então, galera, toda a nossa tabela, ela tem que ter ela por padrão, a gente tem que ter um campo que se chama ID, beleza? O que é esse campo ID? Esse campo ID ele é responsável por salvar cada inserção e cada vez que eu salvo um dado. Então, vamos supor que eu tenho dois livros, um livro de inglês e um livro de português. O que esse ID faz? Por exemplo, vamos supor, eu inseri o livro de português primeiro. Então, o livro de português, ID 1. Na hora que eu inseri o livro de inglês, ID 2. Eu inseri outro livro, ID 3. Para isso é uma forma de identificar que são dados diferentes em cada inserção, aí, beleza? Então, ID. Na frente desse ID, galera, eu tenho que, né, por padrão, o ID ele é sempre um número. Então, eu tenho que passar o tipo dele. Aqui, para a gente falar do que se trata, quando a gente quer falar que é um número do tipo inteiro, a gente utiliza int. De inteiro, int, beleza? Tem vários outros tipos de variável, int, float, double, float é para número com casas decimais, double, etc. A gente não vai entrar nesses detalhes aí, beleza? A gente vai focar só nessa parte aqui do int, que esse aqui é só o basicão, beleza? Então eu dou um tipo int, aqui eu passo, galera, isso aqui vai ser, né, uma primary key de chave estrangeira que a gente fala, e aqui a gente vai dar aqui um
increment, se eu acertei a sintaxe, auto-increment, vírgula. O que eu diz aqui, galera? Esse primary key de chave estrangeira, beleza? Eu passo aqui para identificar que ele é uma chave estrangeira, chave única, beleza? Esse auto-increment aqui é para ele se auto e completando. Então, inserir o primeiro livro, ele vai colocar como 1. Na hora que eu inserir o livro 2, automaticamente vai entender que é o livro 2. Na hora que eu inserir o terceiro livro, automaticamente vai entender que é o livro 3 e assim vai sucessivamente. A gente dá esse auto-increment aqui, beleza? Aqui eu uso uma vírgula, tranquilo? Lembra que aqui a gente usou ponto e vírgula. Aqui dentro da tabela a gente utiliza uma vírgula. Beleza? Beleza, criei isso aqui. Agora vamos lá. Qual é o próximo campo que a gente tem que ter? O livro, do campo do livro. O livro tem que ter um título. Né? Opa. Esse livro tem que ter um título. Esse título, galera, ele vai ser do tipo varchar. Eu vou colocar aqui 100. O que é esse varchar, galera? O varchar, eu estou falando no meu banco de dados. Nesse campo aqui, a pessoa só vai poder inserir dados do tipo texto. Ou seja, se a pessoa tentar inserir um número no título, vai dar erro. Beleza? Então, varchar, eu estou falando isso. O que é esse 100 que eu coloquei entre parênteses? Que no título, o máximo de caracteres que vai poder ter é 100. Beleza? Vamos embora para o próximo aqui. Então, ó, agora o próximo aqui é o autor. Né? O autor vai ser da mesma coisa, vai ser do tipo varchar, vou colocar também do tamanho 100. Então, varchar, tipo texto, máximo de caractere que vai poder ter 100, beleza? Próximo campo aqui vamos colocar, galera, o ano de, claro, eu deixo no maiúsculo, vai ter que ser o ano de publicação. Ano de publicação vai ser do tipo int. O que é o int? Int só vai aceitar valores inteiros. Ou seja, então o ano de fabricação você vai aceitar valores inteiros. Vamos supor que eu coloque 12,2, vai dar erro, não vou aceitar. Então só aceita valores inteiros aí, porque o ano é inteiro. Beleza? Não existe o ano 2024,2, então o ano é do tipo inteiro. Então o ano de publicação do livro. Para finalizar aqui, ó, vamos só colocar aqui, galera, o gênero, que é o gênero do livro aí. Esse gênero do livro, galera, ele vai ser do tipo varchar também, né, texto, que a pessoa vai poder digitar texto, e é isso. Assim está a nossa tabela aí, beleza? Aqui no final a gente coloca um ponto e vírgula. Então, basicamente, galera, eu criei uma tabela. Dentro dessa tabela, a pessoa vai poder inserir o título do livro, o nome do autor, o ano da publicação e o gênero. Poder inserir essas 4 informações. Lembrando que o ID ele não aparece para a pessoa, ele vai preenchendo de forma automática para a identificação interna do banco de dados aí, beleza? Tranquilo. Então, a gente criou o nosso banco de dados, criamos a nossa tabela. Agora a gente vai inserir dados dentro dessa tabela aí, beleza? Como que a gente insere dados aqui? Então, para inserir dados, a gente utiliza o seguinte comando, galera. Insert into, beleza? Aqui estou dizendo aí para o meu banco de dados que eu estaria inserindo dados aí, beleza? Insert into, eu passo o nome da tabela que eu quero inserir esses dados. Então, eu vou inserir na minha tabela que se chama livros, beleza? Por que eu tenho que falar o nome da tabela, galera? Vamos supor que eu crie, no meu banco de dados tem várias tabelas, então eu tenho uma tabela livros, eu posso ter uma tabela alunos aqui, então eu tenho que falar, eu estou inserindo dados em qual tabela. Então aqui eu estou inserindo dados nessa tabela que a gente criou, que se chama livros, beleza? Tranquilo? Então, galera, aqui dentro de parênteses a gente vai passar todos os campos que a gente tem na nossa tabela, que a gente vai inserir dados nele aqui, beleza? Então eu começo, o ID não precisa, que ele é automático, auto-increment, ele já vai preenchendo, beleza? Então eu quero inserir dados no campo que se chama título, beleza? No campo, vírgula, eu quero inserir dados no campo que se chama autor, vírgula, no campo ano de publicação, vírgula, e no campo gênero. Então eu vou inserir dados, basicamente eu vou inserir dados nesses 4 campos aí, beleza? Após isso, após eu dar o comando insert into, eu tenho que passar o outro comando aqui, que é o comando values, beleza? Que é values, valores, e quais valores eu quero inserir, beleza? E aqui, galera, isso aqui eu posso até deixar aqui embaixo mesmo, meio que eu simplesmente coloco os valores que eu vou inserir, que simplesmente eu coloco os valores que eu vou inserir aí, beleza? Então eu tenho parênteses de novo, dentro de aspas simples, eu vou passando aí, beleza? Então vamos supor que o primeiro livro aí, o título, Sedon beleza? Aí aqui eu posso passar o autor, vamos colocar aqui, ó, Machado de Assis, né?
vírgula, qual que é o ano desse livro aí? Então o ano que eu posso colocar aqui, 1899, e o gênero, ele é um romance. Não sei se vocês perceberam aqui, mas perceba aqui, ó, meus valores do tipo texto eu coloco dentro de aspas simples. Meus valores do tipo número eu não preciso colocar dentro de aspas simples aí, beleza? Então só um detalhe. Então, valores do tipo texto dentro de aspas simples. Valores do tipo número eu não preciso colocar aí dentro de aspas simples aí, beleza? Então vamos inserir mais uns valores aqui. Lembre sempre, né, de dar essa tabzinha aqui para ficar certinho, indentado. Beleza? Então vamos lá, vamos inserir mais um aqui. Então vamos inserir mais um. Vamos colar um inventão de cabeça que nem sei se existe, mas vamos supor que isso aqui vai se chamar Thor. Beleza? Vou colocar aqui gênero. Não, autor. Vou colocar aqui eu mesmo, eu que escrevi. Beleza? Autor Léo. O ano aqui, eu vou colocar 2024. Beleza? E ação. Gênero aqui eu vou colocar como ação aí, só pra. Opa! Beleza, então basicamente a gente criou a nossa tabela, a gente inseriu dados nessa tabela. Como que faz agora, galera, para a gente poder visualizar esses dados aí nessa tabela aí, beleza? A gente utiliza o seguinte comando, aqui ó, utiliza o comando select, que é de selecionar, pegou minúsculo aqui, select, que eu estou selecionando algo, eu uso asterisco e o nome da tabela de onde eu quero selecionar esses dados aí. Então da minha tabela que se chama livros, beleza? Ponto e vírgula. Tá ok, o banquinho de dados criado aí, beleza? Se a gente for rodar agora aqui, ó, eu vou rodar, vai dar um erro. Então aí deu um erro aqui, ó, porque esse programinha aqui, ó, basicamente eu tenho que apagar essas duas linhas aqui. Beleza? Então eu vou apagar, agora se rodar de novo, deu um erro de novo, e deu um erro na linha have error. Vamos ver qual que é o erro aqui. Deu um erro na minha linha do Thor aqui, galera. O que faltou aqui? Error na linha, you have error in your Excel syntax. Não é mole não, guys. O que eu errei ali? 89 na minha linha Thor. Din, 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 din. Qual que foi o meu erro aqui? Deixa eu ver aqui. Cara, me deu até uma lomba olhar esse erro aqui agora. Deixa eu ver se vai rodar assim. Tá dando um erro nessa linha 2 aqui, né? Erro de sintaxe. Vamos ter que analisar esses. Aqui ó, values. Deixa eu rodar. Sintaxe, linha 18 agora, hein? No meu select. Legal, hein? E aqui, né, galera, o erro que deu aqui do meu select, eu tenho que falar de onde, né? From. Então eu vou selecionar algo da minha tabela que se chama livros. Agora rodou certinho, viu? Então conseguimos arrumar os erros ao vivo aqui, ó. Então aqui está o banco de dados que a gente criou. Então lembra que eu falei que o ID vai preenchendo automaticamente? Ó? Então eu inseri dois dados. Então ID 1, ID 2. Se eu inserir mais algum dado aqui, ó. Deixa eu colocar mais algum aqui, ó. 3. Agora sim eu posso colocar aquele lá que eu falei, né? Thor. Agora eu posso mudar. Vou ficar torto aqui por causa do microfone. Vou colocar Léo aqui. 2024. Ação. Deixa eu rodar aqui, vamos ver se vai dar certo. Aí, ó. Percebo que já pegou 3 automático. Que se eu for inserindo assim, ele vai acrescentando o ID de forma automática. Beleza? Para que serve esse ID aqui, galera? Esse aqui, se você for manipular dados desse banco de dados, vamos supor que você quer mexer nesse livro Dom Casmurro aqui. Então, na hora de você dar o seu comando, você dá o comando usando ID 1, que automaticamente o que você for fazer, ele vai entender que vai pegar em toda essa linha aqui.
Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. Basicamente, esse é o básico, o começo do arroz com feijão mesmo, do MySQL. Então, para quem nunca viu, para quem não tem noção, é bem legal trabalhar com banco de dados aí, beleza? Tem muita coisa avançada aí, mas isso aqui foi só uma introdução aí. Espero que vocês tenham curtido. E é isso. Deixem nos comentários do vídeo o que vocês achou e até o nosso próximo vídeo. Se cuidem. Bye, bye.